Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre o transistor. O transistor é um dos componentes mais importantes da eletrônica. Como já dissemos antes, ele veio para substituir as válvulas termoiônicas. A principal função de um transistor é controlar o estado lógico de uma linha, permitindo chavear e abrir e fechar o circuito. Quando uma tensão elétrica é aplicada à base de um transistor, o transistor abre, ou seja, ele funciona como um condutor, permitindo que uma corrente elétrica flua entre emissor e coletor e alimente o circuito ao qual ele está ligado. Existem alguns tipos de transistores, como os de efeito de campo e os bipolares. Neste módulo, nós vamos estudar apenas os bipolares. Os transistores bipolares são construídos pela junção de 3 camadas de semicondutores. Existem 2 tipos, o NPN e o PNP. Esses nomes são dados em função das camadas de semicondutores. Nos transistores NPN, 2 camadas N são unidas com uma camada P no meio. Já nos PNP, 2 camadas P são unidas com uma camada N no meio, conforme mostrado na figura. Os terminais do transistor bipolar são chamados de base, coletor e emissor, e as formas comerciais mais comuns são essas apresentadas. O emissor tem este nome porque fornece os portadores de carga e o coletor porque coleta esses portadores de cargas vindo do emissor. A corrente de base é provocada pela tensão aplicada entre a base e o emissor do transistor. A corrente de coletor tem valores muito maiores que a corrente de base. A corrente do emissor é a soma das correntes do transistor. Tanto a corrente de base como a de coletor provém ao emissor. Podemos imaginar o transistor como se fosse uma torneira. O coletor é a parte da torneira que é ligada ao cano da rua. O emissor seria o bico da torneira, por onde sai a água. E a base seria o registro. Abrindo o registro, eu teria fluxo de água. É o que acontece com o transistor. Ao ser polarizado na base, o transistor deixa conduzir entre coletor e emissor, e assim alimentando o circuito a qual ele pertence. O transistor bipolar é um semicondutor de 3 dopagens e também é da família do silício. Sabemos que o transistor bipolar possui internamente junções que se assemelham a 2 diodos comuns. O tipo NPN seria como 2 diodos inversamente polarizados entre coletor e emissor em série. Para se testar um transistor, devemos utilizar o multímetro na escala de semicondutor. Vamos ao teste prático. Bom, vamos lá. Para o teste do transistor TJB, eu vou utilizar um multímetro na escala de semicondutores, aquela que tem o sinal do diodo. Esse meu TJB ele é do tipo NPN, então a sua base é positiva. Eu já verifiquei isso no diagrama. Então, com a ponta vermelha, eu vou buscar 2 referências de queda de tensão entre coletor e emissor. Vamos supor que a ponta vermelha seja, que a base, seja nesse ponto. Com a ponta preta, eu devo ter queda de tensão no meu multímetro. Não deu nada. Pode ser que eu não esteja polarizando a base corretamente. Nesse caso, vocês troquem a ponta vermelha de lugar e façam os testes com a ponta preta nos outros 2 terminais. Agora sim, eu tenho uma queda de tensão de 743 milivolts no meu multímetro. Quer dizer que entre base, a ponta vermelha está conduzindo com a ponta preta. Agora eu vou manter a ponta vermelha no lugar e vou trocar somente a ponta preta.
aqui também eu tenho condutividade, está conduzindo 737 milivolt. Nesse caso, eu tenho uma queda de tensão maior em cima do emissor, tá, em relação ao coletor, tá, e não tenho queda de tensão se eu não estiver polarizando a base. Tá? Então, o transistor TJB só vai conduzir se vocês conseguirem polarizar a base de forma correta. Tá? Caso o transistor esteja conduzindo entre coletor e emissor sem polarizar a base, ele está com fuga, precisa ser trocado. Tá bom, pessoal? Bom, é isso aí. Nos vemos na próxima aula. Até mais.